Muito boa noite para você que acompanhou este musical falando da Páscoa, que trata da ressurreição do Senhor Jesus. E foi muito emocionante. Tivemos aqui notícias de pessoas que levantaram as mãos, respondendo ao apelo de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tivemos aqui muitas interações, comentários e pessoas falando a respeito dessa obra de arte que trata de um clássico de C.S. Lewis. C.S. Lewis, nós sabemos que é um homem de Deus que escreveu muitos livros falando a respeito das alegorias, que tratam do Evangelho de Cristo Jesus, e especialmente as Crônicas de Nárnia, que falam do leão que na peça nessa obra de arte é tratado como Aslan, e da feiticeira, que ali é a figura do mal. E aqui nós temos conosco o pastor Humberto, que vai conversar com você, que acompanhou tudo de perto, e vai trazer também esclarecimentos importantes à luz da palavra de Deus sobre tudo que foi feito aqui. E temos aqui, vamos partir para os comentários, mas antes eu quero saudar o pastor Humberto. Pastor Humberto, seja muito bem-vindo para trazer esclarecimentos a todos que estavam aqui na Igreja Digital acompanhando essa apresentação. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, não é? Uma feliz Páscoa. E Páscoa para nós sempre, sempre foi, sempre será a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. E essa noite foi uma noite bem especial. Especial porque nós vimos uma dramatização daquilo que C.S. Lewis escreveu e que traduz para a gente essa ideia de morte, ressurreição e vitória sobre a morte. Então, você é muito bem-vindo aqui. Se você tem alguma questão, alguns talvez já colocaram ali, e a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês. Muito bem. E olha, pastor Humberto, aqui temos uma pergunta muito interessante, que aliás foi muito abordada aqui pelos participantes, e eu quero trazer um resumo dessa questão muito bem elaborada pelo nosso querido irmão Francisco. E ele pergunta o seguinte: a igreja deveria priorizar apenas formas mais tradicionais de comunicação ou pode usar novas linguagens sem perder a essência do evangelho? Como, por exemplo, uma peça teatral de C.S. Lewis, que nós sabemos que foi um grande homem de Deus. Com certeza a igreja precisa guardar sempre o conteúdo do evangelho. Eu que vivi fora do Brasil pregando o evangelho, a gente aprende muito isso quando a gente faz a nossa formação missionária. Porque o evangelho ele tem um conteúdo e nós temos formas de apresentar o evangelho. Então o conteúdo ele é imutável, mas o invólucro, o papel de presente, ele pode mudar. Então essa pergunta ela é muito pertinente, porque de fato nós estamos acostumados a uma apresentação muito mais tradicional e que é muito útil também, continuará sendo útil. Mas para nós é importante também as situações mais contemporâneas. No entanto, a gente tem que ter o cuidado do conteúdo. Por isso, nós falamos antes da peça, durante a peça nós entendemos isso e após o musical, não é? Nós entendemos e transmitimos essa ideia central de que Cristo morreu, não é? Ali no musical foi Aslan, morrendo por Edmundo, e a gente pensa exatamente nisso, no Cristo que morreu por você e por mim, e nós apresentamos isso de uma forma muito diferente, a partir de alguma coisa que foi escrita há muitos anos atrás, com um autor absolutamente profundo, um teólogo, C.S. Lewis, com muitos livros importantes, e que certamente nos dão essa possibilidade de entender a crucificação, de entender a cruz, de entender a ressurreição e, sobretudo, a salvação em Jesus. Então, mediante essa pergunta, eu gostaria de reafirmar isso. Sim, o conteúdo do Evangelho ele é absolutamente imutável, mas a apresentação dele, nós fazemos isso em outras culturas, de uma outra forma. Eu vivi na África há 14 anos e o nosso louvor lá, na nossa pequena igreja,
no oeste africano eram com 2 atabaques. E aqui na nossa igreja nós temos muitos instrumentos, nós temos um coral lindo, nós temos musicistas, é tudo tão diferente, mas o conteúdo é absolutamente o mesmo. Perfeito. Inclusive, pastor Humberto, nós vimos na apresentação que Edmundo, ele foi seduzido pela feiticeira. Ele acabou cedendo ao manjá turco. Ele traiu seus irmãos. E uma questão interessante a respeito disso é que essa pode ser a realidade de muitos de nós. Quando nós cedemos aos enganos do adversário. Nesse caso, quem pode nos salvar disso? Primeiro reafirmar isso biblicamente. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, rugindo como leão. A Bíblia fala de uma maneira muito clara de que existe o reino de Deus, mas também existe o reino das trevas. E nós somos, todos nós, tentados para viver contra os valores e os princípios de Deus, os princípios do Evangelho. Todos nós somos, e Edmundo retrata exatamente isso, a realidade de todos nós. Mas Asla retrata a realidade da sua pergunta, Alexandre. Não sei se foi uma pergunta de alguém especificamente, de que como nós podemos ser salvos? Nós podemos ser salvos através de Jesus Cristo. Ele foi morto. E a Bíblia diz que ele foi morto como plano de Deus. E a morte de Jesus nos trouxe vida, porque no terceiro dia, no domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou, venceu a morte e nos deu essa possibilidade de vencer a morte. Eu lembro sempre daquela expressão quando Jesus estava indo em direção a Lázaro, um amigo dele que havia morrido, e suas irmãs estavam muito tristes e falaram com Jesus exatamente sobre isso. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é o nosso Salvador. Amém, perfeito, glória a Deus. E temos aqui no início da apresentação, vimos ali claramente o drama dos refugiados de guerra, né? O começo da peça foi uma família fugindo de uma situação de bombardeio, e nós estamos vivendo agora uma realidade mundial que está apontando para isso. Nós temos uma guerra na Ucrânia, uma guerra no Irã, agora em curso, temos conflitos no continente africano, ameaça da China contra Taiwan, e, enfim, essas coisas tão ruins, tão complicadas, que trazem sofrimentos para muitas pessoas, né? Refugiados que têm que deixar suas casas. Os regimes perversos e a guerra são resultado da natureza caída do homem, de uma ação do diabo, ou as duas coisas? Na verdade, são 3 coisas, né? O Russell Shedd, ele tem um livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Nós lutamos contra essas 3 forças. Contra o diabo e seus anjos, isso é escrito, isso está revelado nas Escrituras, mas também nós temos um mundo que é um mundo caído, é um mundo que é contra Deus, os valores, os princípios que são contra Deus. E a nossa carne, a nossa natureza humana, porque nós nascemos numa carne, num corpo caído. Nós somos fruto também lá do pecado de Adão, e nós nascemos em pecado, e por isso lutamos contra essas 3 forças. O que Tiago vai dizer a respeito da guerra é que a guerra começa dentro de nós. E tudo isso que a gente está vendo, infelizmente, é fruto dessas ações do diabo, da mente humana, da carne e também dos valores do mundo. Infelizmente, muitas pessoas estão completamente longe de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, nós conseguimos amar mais as pessoas, nos preocuparmos mais com as pessoas. A Igreja de Cristo não é uma igreja que olha apenas para o céu. A Igreja de Cristo olha para o céu, olha para Cristo, mas enxerga pessoas. Todo cristão que ama Jesus de fato, que é um cristão de fato, ele se preocupa com as pessoas. Por isso nós vivemos um mundo tão torto, porque as pessoas, e muitas pessoas, não conhecem Jesus. Perfeito. Inclusive, pastor Humberto, na apresentação nós vimos que a Rainha Má, ela traz o inverno, certo? E o inverno representando a estagnação, a paralisia, a morte. Por outro lado, Aslan, ele traz a primavera, a vida, a esperança.
Existe aí um paralelo entre o Messias, Senhor Jesus, e Satã, o inimigo da humanidade que atua para matar, roubar e destruir? Sim, segundo João 10:10 é exatamente isso que está registrado. O diabo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E aí Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós vivemos o reino de Deus já veio. Jesus, quando chegou aqui no seu ministério, por volta de 30 anos, ele disse, é chegado o reino de Deus. Crede e arrependei-vos e crede no Evangelho, crede nas boas novas. E nós cremos dessa maneira, que o Evangelho, o reino de Deus, ele já chegou. Chegou em Jesus, mas não chegou completamente. Nós ainda vivemos um tempo onde também tem o reino das trevas. Mas nós temos a certeza e a esperança de que um dia toda a maldade será destruída, como foi previsto e profetizado por Daniel. E nós vamos viver isso. Mas enquanto nós estamos nesse tempo, é o que alguns chamam que o reino de Deus já está, mas ainda não completamente. Então nós vivemos esse tempo, tem até uma canção que diz isso, enquanto o céu não beijar a terra, que o Senhor nos avive, porque nós estamos ainda vivendo tempos difíceis, mas nós somos mensageiros, nós somos embaixadores desse Cristo que venceu, vencerá e voltará. Olha, foi muito interessante o irmão tocar nesse ponto do reino de Deus, porque nós vemos que a feiticeira prometeu um trono. Prometeu um trono para Edmundo, aliás, enganou ele, né? Prometeu um trono para Edmundo e os seus irmãos. Não, a feiticeira prometeu um trono para Edmundo e Aslan, no final, quando ele vence o mal, ele acaba colocando Edmundo, perdoando Edmundo e colocando todos os irmãos dele no trono. A pergunta é a seguinte, qual a diferença desses tronos? A feiticeira ofereceu um trono. No final, Aslan vence o mal e coloca esses irmãos no trono. Esse trono da feiticeira seria um trono falso de opressão e o trono de Aslan é um trono que representa a filiação com Deus, uma parceria com Deus? Qual é a sua leitura a respeito disso? Para nós que conhecemos as Escrituras, quando lemos Mateus 4, é bem fácil de entender isso. Quando o Senhor Jesus estava jejuando, estava absolutamente envolvido com a obra do Pai, ele foi tentado. E por 3 vezes foi tentado pelo diabo. O reino das trevas e também o mundo que a gente vive, que tem ligação absolutamente direta, sempre oferece aquilo que é visual. Existe uma sede, e no nosso tempo isso é tão forte, uma sede de poder, de visibilidade. A estética tem tomado muitas pessoas e as pessoas têm se destruído por conta daquilo que é visual. Mesmo a tecnologia, o Instagram, tem trazido para muitas pessoas essa sede de ser conhecido, essa sede do valor do like, do poder. E isso é a oferta daquele que é contra Deus. Porque quando a Bíblia diz que Jesus vai ser adorado, a Bíblia diz que esses que adorarão o Pai, que adorarão o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, eles vêm de todas as tribos, povos, línguas e nação. Em Apocalipse diz que eles foram feitos reino e sacerdotes. Rei e sacerdote. Então esse é o nosso trono, né? Nós fomos feitos reino e sacerdotes e somos representantes do Senhor. E por isso você que é irmão, você que é irmã e que está me ouvindo, lembre-se disso. O apóstolo Paulo disse que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus e recebemos um ministério. Nós recebemos uma mensagem de reconciliação. Eu e você, irmãos, irmãs, nós somos esses mensageiros, esses embaixadores para pregar que o trono é de Deus e que nós o adoramos, mas nós fomos feitos esses mensageiros para que outros sejam reconciliados com Ele também. Interessante que o Edmundo, o traidor, foi perdoado, né? E foi
Aslan colocou ele no trono, reconhecendo ele como embaixador, dando uma segunda chance para ele, né? Tremendo isso. E agora temos um comentário interessante que fala assim: um pecador simples e humilde teria dificuldades em entender a real mensagem da cruz e da ressurreição de Cristo. É só isso que eu queria alertar, falou ele aqui. Só o Espírito Santo, né? O que nós podemos extrair aqui para nos acrescentar. Só o Espírito Santo pode abrir o entendimento de alguém? Só o Espírito Santo. Na verdade, ele já fez isso. A Bíblia é a revelação de Deus. Nós não poderíamos conhecer os pensamentos de Deus. Nós não poderíamos conhecer o plano eterno de Deus de nos salvar através de Jesus se não fossem as Escrituras. Nós entendemos que o Senhor, Deus, se revelou à humanidade de 3 formas. Primeiro, pela natureza. Segundo, pelas Escrituras. E terceiro, em Jesus. Porque em Hebreus vai dizer que ele é a exata expressão de Deus Pai. Então, quando nós temos as Escrituras, nós podemos aprender de Deus, nós podemos aprender a respeito de Deus a partir das Escrituras. É ali que nós podemos entender o plano maior de Deus. É claro que existem questões, existem muitas coisas na Bíblia que exigem de nós um entendimento maior, mas a mensagem de salvação ela é absolutamente simples. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos perdidos, e por causa de Jesus, nós temos a possibilidade de voltar a viver com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, e Ele torna-se Senhor e Salvador da minha vida, eu não só tenho a presença dEle aqui comigo, na minha vida, na minha família, na minha profissão, hoje, a presença dEle, como também eu tenho a garantia e a certeza do amanhã. Como diz uma canção: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje Ele está comigo, Ele vive conosco hoje e viverá eternamente. Essa é a mensagem simples do Evangelho. E simples não quer dizer superficial. Isso é muito profundo, porque qualquer homem e qualquer mulher que se render a Jesus terá sua companhia, será habitado pelo Espírito Santo e viverá eternamente, como é prometido nas Escrituras. Glória a Deus. Temos aqui também um comentário dizendo: apresentar este musical justamente na Páscoa é uma forma maravilhosa de contar a história da ressurreição, louvar a Deus e trazer novas vidas a Jesus. Lindo demais. Luciana Medeiros disse o seguinte: obrigado Jesus por me salvar. Temos também aqui André Leandro, que disse o seguinte: parabéns ao trabalho apresentado e pela mensagem em todo o período. Jesus vive. Nós temos também uma fala também interessante aqui, e a pergunta já foi respondida, né? Qual a importância de usar a arte para pregar o Evangelho? E eu quero mandar um grande abraço para você, Ana, Jaziel, Gabi, Estevão, Viquizinha e todos vocês que estavam aqui acompanhando essa apresentação. E eu quero mandar um forte abraço para você, Kátia, que estava aqui na comoderação. Nós estamos mandando um forte abraço para você. E eu gostaria de pedir ao pastor Humberto que desse uma saudação final para você, para todos nós, para que nós possamos ter uma semana abençoada, aplicando tudo que foi apresentado aqui em relação ao leão da tribo de Judá, Jesus, o nosso Salvador. Me despeço de você, te desejando uma excelente semana na presença do Espírito Santo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Jesus morreu numa sexta-feira e no domingo, no primeiro dia da semana, 3 dias depois, pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro e ele não estava lá, e os anjos disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Essa é a nossa mensagem final. E nós não fazemos isso apenas na Páscoa, nós vivemos isso todos os dias, porque Ele vive em nós. E que você, irmão, irmã, e você talvez ainda que não conheça Jesus, que você viva isso, que você se entregue a Ele, porque a vida que vale a pena é a vida em Jesus.
Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por nos lembrar isso, que o Senhor nos amou. O Senhor foi à cruz voluntariamente, morrendo por cada um de nós, por cada Edmundo, Senhor, como nós vimos nesse musical de Páscoa. Obrigado, Senhor, porque nós hoje podemos ter a certeza de viver ao teu lado e viveremos contigo eternamente. Pai, que essa semana que começa seja uma semana abençoada pelo Senhor para cada um de nós. E que nós possamos te experimentar e viver ao teu lado todos os dias, porque Cristo vive. E como diz a tua palavra, já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente faça isso todos os dias para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.